Por que tá procurando por esse relacionamento? Por que anseias por esse relacionamento? Bom, primeiramente, olá, como vocês vão? Hoje mais um vídeo, aqui me chamo Davi. Prazer para quem não me conhece e, novamente, olá para quem já conhece. No vídeo de hoje, quis vir falar sobre esse tópico, sobre esse assunto da parte de Deus, sobre um relacionamento tanto do homem quanto para a mulher, mas em geral em ter um parceiro, parceira, né? E aqui meio que veio a ideia de falar um pouco sobre a forma como você pode estar procurando de maneira errada ou procurando excessivamente, ansiando excessivamente até demais, enquanto na verdade a gente deveria estar somente procurando a Deus e realizar o propósito dele, que ele colocou aqui a gente nesta terra. Porque cada um tem um propósito, cada um tem uma função, algo a cumprir, uma missão aqui nesta terra. Deus não colocou a gente por acaso. Deus, desde antes dos nossos pais nascerem, já sabia que você iria vir. Então, você tem um objetivo, você tem uma missão a cumprir, você tem um propósito e talvez você não saiba. Se você não sabe qual é o seu propósito, então já está um pouco errado, talvez, de você estar procurando um relacionamento, querendo demais um relacionamento. Temos que ter cuidado também para esse relacionamento não suprir a necessidade de Deus. Eu não gosto de apontar no dedo, não gosto de ofender ninguém, mas meio que a verdade precisa ser dita, aquilo de Deus que Jesus Cristo pregava. Se você está procurando um relacionamento sem ter um propósito, sem ter meio que descoberto a tua missão e tá realizando ela, então provavelmente tu tá tentando suprir uma carência que na verdade deveria ser colocada em Deus. É uma coisa que eu percebi ano passado, mais ou menos, eu estava nesse tipo de fase, procurando e querendo muito relacionamento, mas quando na verdade eu percebi que quem eu precisava mesmo na minha vida era de Deus e que as coisas deveriam sair fluindo e no normal, seguindo o seu fluxo. E de certa forma melhorou muito. Antes eu tinha meio que muita vontade, às vezes ansiava. Hoje, graças a Deus, não estou ansiando, não estou desejando tanto. É claro que quero, mas ainda assim não faço questão de correr atrás. Ainda não me aconteceu, mas sei que alguma hora vai acontecer, porque tem isso na nossa vida também, tem isso na nossa história. Deus te colocou aqui com um propósito. Mas da mesma forma que ele colocou você como um propósito, você tem uma história com ele. E essa história é uma história, não vou dizer que é um conto de fadas, mas é uma história, talvez, é uma história da vida real. Né? Momentos bons, momentos ruins, momentos alegres, momentos de tristeza, mas tudo isso faz parte da vida. E nessa sua história vai ter um parceiro, uma parceira escolhida por Deus para você. Vai ser um filho ou uma filha de Deus para você. Então, cuidado para não procurar um relacionamento no lugar que deveria ser posto Deus. E da mesma forma, tem até aquilo que para quem acredita e para quem não acredita em Deus, de que quando você procura uma coisa, ela se afasta, e de quando você não procura, ela vem ao seu encontro. Que é aquela superstição, né, de esse mito aí que inventaram, de certa forma, é um pouco de verdade. Acho que dá para colocar isso em diversos aspectos da nossa vida, como um todo. Dá para colocar esse aspecto em relação a dinheiro, por exemplo. Quando você procura muito, parece que ele foge de você, e quando você não procura ele, ele aparece para ti. Dá para usar essa ideia realmente para diversos assuntos, e realmente, pelo menos na minha vida como um todo, eu percebi que é algo que realmente funciona. Mas o tópico não é esse, o assunto é novamente, se tu procuras por carência, deveria estar colocando Deus, porque até mesmo esse relacionamento não vai suprir essa tua carência. Somente Deus preenche o que é para ser preenchido aí. No primeiro momento vai ser bom, é claro, obviamente, vai ser uma paixão e tudo mais, mas no final do dia provavelmente tu vai se lembrar que não é isso. Talvez ainda por cima vai ter alguma coisa dentro de você, dentro do seu Espírito Santo que fique remoendo, porque ele lembra e ele quer Deus. E ele está tentando lembrar você que você também precisa dele, do Senhor. Então, tome cuidado ao procurar e ansiar muito por um relacionamento, tanto porque você pode afastar ele, mas também porque você pode estar deixando de fazer
a história que Deus tem contigo, com os propósitos, a missão que Ele tem contigo. E pode ter certeza que você, ajudando Deus com o propósito, com a missão, com a história que Ele tem para você, vai acontecer, sabe? Ajudando Ele e outras pessoas, você vai ser ajudado. Então, era isso. Procure Deus, procure o propósito, faça o propósito de Deus, faça o que tem que ser feito no dia de hoje. Você não sabe qual é o propósito? Beleza, começa a procurar, começa a pedir e perguntar para Deus, começa talvez a perguntar para pessoas que você seja mais intimidade, que talvez você saiba que essa pessoa já tem algum tipo de propósito ou alguma coisa assim do gênero, e meio que corre atrás um pouco dessa informação, dessa importância. É alguma coisa também que vai, de certa forma, perceber até um pouco do sentido da vida como um todo, da sua vida. E aí você vai perceber o quanto Deus está nela, né? Porque é o que eu falo, nada é por acaso, e nada que acontece na tua vida também é por acaso. Tudo tem um propósito, até esse vídeo aqui chegou a você, também tem um propósito, também tem uma justificativa, também tem um porquê. E esse porquê é Deus. Deus tem um propósito, tem uma história, tem uma caminhada e uma jornada contigo. Então não se preocupe com a tua mulher, com o teu homem que tu procura, não preocupe-se com, sei lá, dinheiro, com a tua história de sucesso. Não se preocupe com essas coisas. Se preocupe com Deus, somente Deus. Mas enfim, o vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Fiquem com Deus.